Bom, pessoal, boa tarde então, né, a todos mais uma vez. E eu vou começar então a fazer a apresentação. E o meu tema, como vocês podem ver aí, é a ideia de cidadania ativa como um mecanismo de melhoria da participação. Então, antes de entrar aqui com um pouco mais de detalhe, eu queria colocar um pouquinho da motivação do tema, né? E eu gosto muito do Bobbio. E o Bobbio, ele tem um conceito de poder em um dos livros dele, que ele coloca que o poder é uma relação entre pessoas. Então ele é muito enfático, inclusive, ao afirmar que ninguém tem poder, as pessoas exercem poder, e que, na concepção dele, para que exista essa relação de poder, é necessário, então, que não só que um mande, mas ele, inclusive, ele coloca o foco muito mais naquele que obedece. Quer dizer, se aquele que em tese deveria obedecer não obedecer, o primeiro pode ser o mais rico que for, ou né, o mais forte, enfim, que não vai ocorrer a relação de poder. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque na Constituição Brasileira, como a gente sabe, lá no parágrafo único do artigo 1º, tem a frase de que o poder emana do povo. E eu sempre questiono até que ponto esse povo tem ou exerce, nas palavras do Bobbio, essa relação de poder. Já que aqui o foco é o direito eleitoral, né, dentro do âmbito do direito constitucional e especificamente no âmbito dos direitos políticos, então a ideia é analisar até que ponto esses direitos políticos, conforme eles estão na nossa Constituição, eles são eficazes, né? Eles, eu diria assim, se concretizam ou não. Quero também colocar aqui que, apesar do título, e depois eu vou chegar no ponto número 2 aí, eu coloquei aí Brasil e Portugal, eu já havia conversado com o professor na semana passada, e eu ainda não tenho a parte de Portugal 100% pronta, e por esse motivo eu não trouxe, eu não vou apresentar aqui, eu vou desenvolver isso um pouquinho mais para frente. Então, nesse sentido, eu coloquei esse problema de pesquisa aqui. Né? Ou seja, a minha ideia é trabalhar com esse conceito de cidadania ativa e verificar se essa ideia de cidadania ativa ela pode efetivamente fortalecer ou reforçar essa ideia do exercício dos direitos políticos. Até mesmo porque nas apresentações que já ocorreram aqui, né? Claro que eu me lembro no caso da apresentação da Alice e outros também, de que se falou aí dessa questão de direitos políticos, mas não com tanta ênfase, né? Então o foco aqui é chamar a atenção para isso, né? Como objetivo, então, é, por um lado, mostrar que a configuração que a gente tem hoje, ao meu ver, e conforme as características que eu vou colocar aqui, ela não leva efetivamente à concretização do direito político, eu vou explicar o porquê daqui a pouco, e depois, então, propor essa ideia aí de cidadania ativa, né, se isso realmente pode servir como um mecanismo de aprofundamento, né, ou de ênfase maior aí na ideia de democracia. E como metodologia que eu, lógico, né, fiz uma pesquisa bibliográfica em primeiro lugar, que eu vou apresentar aqui hoje, e pretendo trabalhar aí com alguns exemplos de manifestações sociais, por um lado, e de alguns pontos que eventualmente se encaixem nesse conceito de cidadania ativa que eu vou explicar um pouquinho depois. Bom, então, continuando, né? Na minha dissertação de mestrado, eu fiz um trabalho de pesquisa bibliográfica e trabalhei na época com uma série de artigos publicados em revistas acadêmicas e o meu objetivo era saber qual era o enfoque que se dava ao conceito de democracia. Então, naquele trabalho eu tinha partido do princípio de que existiriam duas vertentes, que no meu trabalho eu identifiquei como formal e material, digamos assim, e aqui a associação seria o quê? O que seria democracia formal seria aquela vinculada a questões especificamente ou apenas jurídicas, que seria a existência de determinadas regras na lei, digamos assim. E o aspecto material seria a ampliação disso para outras esferas que não só o direito, como a gente geralmente vê, de votar e ser votado.
E naquele trabalho, então, eu concluí que a maioria absoluta da doutrina fala de democracia nesse aspecto mais formal. Então, nesse sentido, para apresentar esse conceito, eu trouxe aqui essa definição de democracia do Bobbio, né, que é chamada aí uma democracia, ele mesmo intitula Regras de Procedimento, nos quais ele traz 8 critérios para definir o que seria democracia. Então, e todos esses critérios, logicamente, aqui primeiro numa visão mais doutrinária, digamos assim, mas eles depois estão presentes na Constituição, como eu vou mostrar. Então, o primeiro deles é que o poder legislativo, os membros do poder legislativo devem ser eleitos pelo povo, ele coloca lá de maneira direta ou indireta. O segundo critério, que junto a esse órgão legislativo, devem haver outras instituições que também contêm membros eleitos pelo povo, e aí ele identifica os órgãos de administração local, ou eventualmente chefes de Estado. O terceiro critério é que todo mundo que for maior de idade seja eleitor, sem nenhum tipo de restrição. Depois ele coloca que todos os eleitores devem ter o voto igual, né? Não pode haver pesos. Okay. Não pode haver peso diferente, né? Entre a questão do voto vale mais ou menos de um ou do outro. Os eleitores devem ser livres para votar, conforme a sua consciência. Os eleitores devem ser livres no sentido de ter alternativas, e isso aqui basicamente significa a existência, considerando que hoje a gente tem aquilo que vários autores chamam de democracia partidária, existência de pelo menos 2 partidos políticos. A questão do princípio da maioria, então ele coloca que tanto nas eleições quanto no processo de tomada de decisão deve ser a maioria quem vence, e aí existem modos distintos de se definir essa maioria, absoluta, relativa. E por fim, o último critério que ele coloca é que nenhuma decisão tomada pela maioria pode tirar direitos da minoria, né? Então, de maneira bem sintética e doutrinária, o Bobbio coloca esses 8 critérios. E esses critérios que ele coloca são critérios mais formais, né? Ou seja, são critérios, como ele mesmo chama, repito, ele chama de regras do jogo, e ele coloca então que essas regras precisam de alguma forma estar positivadas, seja na Constituição ou seja numa legislação infraconstitucional. Então, essa seria uma visão geral. Além disso, eu trouxe aqui essa ideia ou esse conceito que é de um autor americano, que é o Robert Dahl, que ele intitula de poliarquia. Por que eu estou trazendo esse conceito aqui? Porque o Dahl é a base daquela pesquisa que eu citei anteriormente, ou seja, a maioria dos autores sempre citam o Dahl como exemplo de autor que define critérios democráticos. Então, o Dahl chama de poliarquia, ele não vai chamar de democracia. Ele vai dizer que os regimes que a gente tem hoje não são regimes 100% democráticos, mesmo aqueles que englobam as regras do Bobbio, que os regimes atuais não são democráticos, que são regimes poliárquicos, e a nomenclatura aí vem, obviamente, né, do poli pela multiplicidade de pontos de poder, de exercício desse poder político na sociedade. E ele comenta, então, ele é um autor que se filia à corrente pluralista, no caso, do conceito de democracia, e ele vai considerar, então, essa ideia de poliarquia e vai chamar, então, de poliarquia como um sistema político, como está aí, em que uma das características é a qualidade de ser completamente ou quase completamente responsivo aos cidadãos. Então, eu chamo a atenção ali, obviamente, pela questão do quase completamente, né, que ele deixa isso claro, ele afirma, não existe a possibilidade dos regimes serem 100% democráticos, e o que eu quero, obviamente, chamar a atenção é essa questão aí da responsividade, ou seja, o governo dar uma resposta ao cidadão quando o cidadão está exercendo a sua cidadania, digamos assim. Então, para que isso ocorra, ele estabelece 3 características, 3 pontos, que, por sua vez, são subdivididos em outros. Por isso que eu coloquei aqui, para que um governo seja responsivo às preferências dos cidadãos, os quais são considerados como iguais politicamente, ele coloca que os cidadãos precisam poder formular suas preferências, e para que eles possam formular essas preferências, os cidadãos precisam ter essas 5 possibilidades aqui. Primeiro, liberdade para formar e se juntar a organizações, liberdade de expressão,
direito ao voto, direito aos líderes de competirem por apoio e fontes alternativas de informação. Quer dizer, ainda que aqui sejam características doutrinárias, eu creio que todos consigam vislumbrar isso aqui no ordenamento jurídico nosso atual, né? Então essa seria a primeira característica. A segunda é essa, que os cidadãos precisam ser capazes de expor suas preferências aos demais e ao governo, né? E para que eles possam fazer isso, eles precisam ter a possibilidade de ser eleitos e que ocorram eleições livres e regulares. E o terceiro ponto é essa daqui: ter suas preferências avaliadas igualitariamente pela condução do governo. E para isso, então, ele coloca que os líderes políticos devem competir por votos e as instituições que tornem as políticas governamentais dependentes dos votos e de outras formas de expressão das preferências. Quer dizer, essa seria a ideia de poliarquia, e aqui eu estou partindo do princípio que a situação que nós temos na atualidade é essa. Ou seja, é claro que o próprio Dow depois ele escreveu outros textos dizendo que isso aqui é um enfoque muito limitado a regras jurídicas. Ele mesmo coloca que é necessário olhar para outros aspectos mais sociais, ele faz uma autocrítica, mas de todo jeito esse conceito ele continua tendo a sua importância, eu diria a sua validade nos dias de hoje. Então aqueles 8 pontos, eles vão dar origem a esses dois conceitos aqui, ou essas duas vertentes dessa participação política como ele entende. Então, primeiro, seria a contestação, a possibilidade do cidadão de contestar o governo, que é aquilo que ele chama de grau de contestação, e a proporção da população capacitada a participar, que é o direito de participar na contestação ou o grau de inclusividade, que eu coloquei dessa forma aqui. Quer dizer, seriam esses dois eixos que ele define para se analisar até que ponto um regime seria democrático. Com base nessas duas características que eu pus aqui do lado, a possibilidade de contestação e a possibilidade de participação. Tanto que ele coloca esse detalhe aqui, quer dizer, esses dois conceitos ou esses dois itens, eles são independentes. Ele dá o exemplo, então, da Inglaterra no século XVIII, em que meia dúzia de pessoas tinham o direito de votar, mas a estas pessoas era dado o máximo direito possível. Por outro lado, ele coloca que na ex-União Soviética não existia possibilidade de contestação, até mesmo porque aí a gente volta para aquelas regras lá do Bobbio, só existia um partido, mas, por outro lado, existia a ideia de sufrágio universal. Então, como síntese, para terminar essa ideia inicial de democracia, o Dow vai fazer esse desenhozinho aqui de certa forma e fazer essa nomenclatura para identificar o quê? Que aqueles países que não têm inclusividade e que não permitem a contestação vão ser chamados por ele de hegemonias fechadas. Os que permitem a inclusividade, mas não a contestação, são as hegemonias inclusivas, que seria a ex-União Soviética. Os que permitem a liberdade, mas para poucas pessoas, são as oligarquias, que era o caso lá da Inglaterra. E aqueles países que garantem o máximo de liberdade no sentido da contestação pública ao maior número possível de cidadãos seriam então as poliarquias. Então aqui eu repito, né? Eu estou partindo do princípio de que o que nós temos hoje, e como o meu trabalho ele tem esse enfoque um pouco comparativo entre Brasil e Portugal, eu estou partindo do princípio de que os dois países se encontram ali na ideia de uma poliarquia, garantindo o máximo de participação, de possibilidade de participação. E só que um pequeno parêntese, uma participação que, por enquanto, eu estou entendendo como formal, ou seja, o direito ao voto, por um lado, e, por outro lado, a ideia da liberdade, né, no sentido aí de poder contestar o governo. Então, esse seria o primeiro ponto aí do meu roteiro. Ou melhor, o primeiro ponto A do ponto 1, né, do roteiro. Depois eu trouxe aqui a ideia de cidadania, e aqui eu não vou me estender muito, mas eu achei necessário colocar, até mesmo porque é necessário deixar claro a quem os direitos políticos são garantidos. Então, eu sintetizei dessa forma a ideia de cidadania ampla, né? O conceito de cidadania subdividido em dois: cidadania ampla, por um lado, que seria a ideia de cidadão
no seu sentido geral, ou seja, no sentido de a pessoa que nasce, né, e a partir dali ela já seria um cidadão, como ser humano, digamos assim, e o seu sentido restrito, que aí é também um conceito que eu creio que todos logicamente sabem, né, a ideia de possuir direitos políticos, né? Então, eu vou colocar essa diferenciação aqui, até mesmo para depois, quando chegar no próximo tópico do trabalho, que aí entrar nos direitos políticos propriamente dito, se tenha claro aqui a quem esses direitos políticos, nesse sentido mais formalista, digamos assim, são garantidos. E o terceiro ponto que eu achei interessante trazer é a ideia de povo. Por que eu achei interessante trazer isso daqui? Porque muitas vezes a gente fala que a democracia é o governo do povo. Quem é o povo? Né? Ou seja, quando a gente fala povo, a gente está se referindo a quem? Então eu achei necessário trazer esse conceito de povo aqui, né? Ou seja, entendendo-se aqui, por um lado, esse conceito de povo, como eu pus aí, como todos que estão ali submetidos ao Estado, por um lado, mas também trazer o conceito de povo na análise que o professor Miller fez, e esse livro, inclusive, ele faz uma análise bem específica do caso brasileiro, né? Eu não sei aqui se vocês todos conhecem, mas ele faz uma análise específica do caso brasileiro, e ele traz, então, 4 conceitos de povo. Então, eu vou comentar aqui bem rapidamente esses conceitos, e depois explicar por que eu estou colocando esse conceito aqui. Então, o primeiro deles, ele identifica povo como sendo o povo ativo, que são aqueles que são titulares de direitos titulares de nacionalidade, que ali no contexto do texto dele, ele deixa claro que são aqueles que possuem direitos eleitorais, a quem são atribuídos os direitos eleitorais. O segundo conceito é o povo como instância global de atribuição de legitimidade. E aí ele entende isso que o povo seria aquelas pessoas, seria aquele grupo composto pelas pessoas que legitimam o governo. E que legitimação seria essa? Seria esse processo aqui. Quer dizer, por um lado existem eleições, os eleitos criam normas, as normas são aplicadas ao povo, digamos assim, ao cidadão, que legitima aquela aplicação daquela norma. Então, o povo justifica esse ordenamento jurídico no sentido amplo, como ordenamento democrático, à medida em que o aceita globalmente, não se revoltando contra o mesmo. O terceiro seria o povo como ícone, que ele deixa como característico de países autoritários ou totalitários, e que, na verdade, ele também, num trecho do livro, diz que isso aqui é, como a própria palavra já diz, quer dizer, povo como ícone, ninguém faz parte desse conceito. Seria aquela ideia abstrata de falar o povo, que o governante eventualmente fala, estamos fazendo algo pelo povo, mas ele não se dirige a um grupo específico, né? Então se teria essa aí, como se ele, povo, estivesse exercendo a dominação, como se legitimasse por meio da lealdade, né? E essa iconização então consistiria no abandonar o povo a si mesmo. E o último ponto é a ideia de povo como destinatário das prestações civilizatórias do Estado. Então, basicamente, são as pessoas a quem as ações do Estado se dirigem, né? Por que eu coloquei eu achei interessante trazer isso aqui? Porque eu tenho uma percepção que eu quero desenvolver, que nesse conceito mais formalista de democracia, mesmo em países que são poliarquias, portanto, países em que aquelas regras lá do Bobbio estão presentes, países nos quais exista a possibilidade formal de contestação e de participação, muitas vezes se utiliza, ou seja, não seria esse ícone, porque ele deixa claro que a ideia de ícone está presente em países ditatoriais, mas me parece que hoje, quando o Estado, o governante fala sobre povo, ele sempre está utilizando nesse sentido aqui, né? Ou seja, a ideia de estou fazendo isso pelo povo, né? Ou, enfim, como é que eu posso dizer? Esse direcionamento ou essa argumentação de tentar transformar em legitimidade uma ação que muitas vezes é colocada como povo de maneira abstrata, mas que eventualmente não corresponde à vontade do povo, quer dizer, a que povo a isso se refere.
E eu queria chamar a atenção disso porque ainda que exista, então, essa situação ou esse conceito direcionado, como eu falei, a um regime ditatorial, me parece que isso aqui é muito presente nesses regimes democráticos que muito mais passam essa impressão, né, de exercício efetivo dos direitos políticos, e eu vou explicar um pouquinho depois o que eu quero dizer com isso, né? Então isso aqui serviria para justificar esse raciocínio. Então esse seria, gente, a primeira parte, aí, o primeiro tópico do meu trabalho.